tema de hoje será: flagelos é karma ou desatenção de cuidados e avisos? Na questão número 737 do Livro dos Espíritas, nós vamos encontrar Kardec perguntando ao plano maior com que fim Deus fere a humanidade com flagelos destruidores, para fazê-la progredir mais depressa. Nós percebemos que a ocorrência de tragédias naturais faz com que a fé se manifeste de uma forma muito significativa através da caridade, da virtude, que desempenha um papel tão importante e que nenhuma modernização consegue substituir. E é assim, diante dessas situações limítrofes, como o desabamento, uma enchente ou um rompimento de barragem, como o que ocorreu em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019, e agora no Rio Grande do Sul. A capacidade e a rapidez com as quais o ser humano se mobiliza para ajudar o próximo fazem com que a máxima da doutrina espírita, fora da caridade, não há salvação, se materialize diante de nossos olhos como uma radiante luz no fim do túnel. O tema de hoje, flagelos destruidores, com perdas coletivas, seria por karmas ou desatenção e cuidados. Eu sou a Silvia Coelho Matos. Conforme o Livro dos Espíritas, que tem várias perguntas, né, das 737 a 741 sobre este tema, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para que a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do seu ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Conforme Kardec, quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. É o que dizemos de mortes coletivas. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos são terríveis. Não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Uma outra pergunta é feita: é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos também podem ser a consequência de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, pode preveni-los se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral
e pertencem, sim, aos desígnios da providência. Observando um texto no portal bíblico, eu captei a seguinte explicação. Mesmo que o pecado gerou uma falha na comunicação entre Deus e as pessoas, Deus criou uma estratégia para se comunicar através das barreiras que intentam atrapalhar. Mesmo que sejamos seres humanos, pecadores, Deus, ele preza pelo nosso relacionamento e até pela redenção dos condenados, nunca a destruição. Mesmo com as impossibilidades resultantes da desgraça do pecado, Deus utilizou vários meios para se conectar, para se relacionar. E o meio mais utilizado foi o profetismo. Tudo bem que hoje apareceram assim muitas pessoas, né, falando o que vai acontecer, o que pode acontecer. Então ficamos na dúvida, né? Acreditamos em todos, acreditamos em alguns, mas o profetismo vem desde o tempo lá de Jesus, né? Que são os avisos para que nós nos precavemos, para que coisas ruins não nos aconteçam. E a comunicação relacional foi essencial muito antes do pecado. Adão e Eva só souberam que no Éden havia perigo na árvore do conhecimento e do mal e suas consequências, porque Deus informou e avisou. Se a comunicação divina foi essencial ao ser humano antes do pecado, quanto mais no mundo de pecado, onde não temos a habilidade mental e moral que tenham as pessoas antes da queda. Os profetas, no caso, Nabi, no hebraico, implica em uma pessoa ser instrumento de Deus para compartilhar sua mensagem aos pecadores. Embora tenha sido chamado de enviado do Senhor, Ageu, servo do Senhor, e também homem de Deus, né? O profeta sempre tem sido um instrumento divino para realizar segredos à humanidade. Os profetas são recursos com os quais Deus se comunica conosco através do desprezo, né? De um profeta significa desprezar o próprio Deus. E mesmo sendo rejeitado, Deus avisa antes de agir ou executar seu juízo visando a salvação de alguém. O profetismo bíblico nos ensina que Deus não abandonou o ser humano na desgraça do pecado. Deus não deixou o pecador desnorteado à sua própria sorte. Deus sempre esteve revelando sua vontade e seu interesse nos pecadores. Deus cuida, protege, guia, orienta, apela e inspira aos seres humanos. É só ficarmos mais atentos. Deus anseia salvar, restaurar e purificar aos condenados pecadores. Os profetas proferem a mensagem de Deus através das palavras humanas a fim de nos alertar. Na história bíblica fica claro que Deus não faz nada no mundo sem antes revelar as suas intenções, seus planos, seus segredos aos seus servos e o que são os profetas. Na história humana, é nítida a comunicação divina
revelando cuidado, amor e misericórdia aos pecadores, sejam eles quem fossem. Na história, Deus sempre cumpriu o que revelou em Amós. Em pelo menos 4 grandes eventos, nós podemos notar a realidade cumprida desta revelação. O alerta quanto à primeira destruição do mundo, Deus levantou Noé, o qual pregou por 120 anos sobre uma inundação mundial conhecida como dilúvio. Segundo, manifestação na libertação do cativeiro do povo escolhido. Deus levantou quem? Moisés como seu porta-voz, diante do povo egípcio, para conduzir os israelitas à libertação. Terceiro, alerta quanto ao perigo da adoração de ídolos. Conhecendo o risco do povo absorver a idolatria da terra de Canaã e prevendo o cativeiro como consequência da apostasia, Deus levantou homens e mulheres para alertar o povo. Débora, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós e muitos outros. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ficou claro, meus irmãos, que quando acontece, acidentes, esses flagelos, perdas de pessoas coletivas, ou seja, numa grande quantidade, a primeira coisa é o karma. Mas nem todos esses flagelos são karmas. Muitos são provocados pela falta de cuidados e prevenção das situações que evitem acontecimentos tão trágicos. Inclusive, muitos ficam na dúvida, se ouvem todas as profetizações ou não. Então, neste momento que o mundo está todo complicado e flagelos têm acontecido no mundo inteiro, é importante que cuidemos da nossa fé, da nossa religião, da nossa dedicação, e que nesse momento possamos intensificar a nossa ajuda a estes e a muitos outros irmãos necessitados. Nesse momento se mistura todas as classes sociais em sofrimento pelas perdas. E a ajuda vem das pessoas mais simples, aquelas que têm o maior poder aquisitivo. Todas somam uma grande ajuda e socorro espiritual, principalmente a esses irmãos desalentados. Gostaria que orassem por eles todas as noites, para que as coisas fossem se acertando, que as chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul, já começasse a dar uma acalmada, mas que na cabecinha de cada um lá esteja sempre a presença de Deus e no coração a esperança intensificada pela fé de que tudo vai passar e dias melhores virão. Fiquem com Deus. Até a próxima e um beijo no seu coração. Até mais.